gravando, Mari, Mari Caron, a hora que você começar, tá tranquilo. Fechou. Vamos lá. Foi. Bem-vindos a mais um Bate-Papo Hangar, espaço que a gente discute temas relevantes e importantes para a sociedade. Eu sou a Mariana Caron e no episódio de hoje a gente vai conversar um tema crucial para todos nós, que é a mulher no mercado de trabalho. Como elas têm enfrentado esses desafios, quais conquistas já conseguiu alcançar e como o cenário atual reflete nessas transformações. Eu gostaria de começar apresentando as minhas convidadas. Hoje tenho o prazer e a honra de estar de novo aqui com a professora Fabiana Vieira, autora do livro Autoestima Feminina e professora aqui da Faculdade Inspirar. Boa tarde, professora, tudo bem? Mari. Boa tarde. Seja bem-vinda mais uma vez. E eu também tenho a alegria de ter como convidada hoje a Mariana Carnevale, doutora Mariana Carnevale, médica veterinária e CEO da Vet Educa. Prazer, Mari, obrigada por estar aqui. Prazer é meu, estou super feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite, espero que seja a primeira de muitas. Isso aí, vamos nessa. Vamos conversar mais uma vez com o nosso pessoal aqui sobre o papel da mulher na sociedade e hoje focando mais nesse mercado de trabalho, por isso eu estou com duas mulheres incríveis aqui para ajudar a gente com esse tema. O papel da mulher, então, no mercado de trabalho, ele sempre foi desafiador, né, professora Fabiana? Então, vamos fazer um resgate histórico aí, né? As mulheres, elas, de alguma forma, contribuíram, né, sempre com a casa, de algum modo. Então, vamos pensar lá no Homem das Cavernas, né? Ele saía para caçar, a mulher ficava cuidando da prole e era coletora já. Depois, quando o homem se assentou, a mulher era responsável, a mulher é a grande responsável pela agricultura e pelo assentamento, quando o homem parou de ser nômade, né? Então, eram as tribos nômades e, num determinado momento, o homem assentou e as mulheres começaram a ajudar no cultivo. Então, também é uma falácia dizer que as mulheres saíram e foram trabalhar só num determinado momento. Mas o espaço da mulher sempre foi muito mais privado e do homem público. Então, isso tem vários desdobramentos aí psicossociais. O que acontece é que na Segunda Guerra, principalmente, né, nos períodos de guerra, como não existia essa mão de obra masculina mais disponível, porque muita dessa mão de obra estava na guerra, as mulheres começaram a ocupar os postos que estavam vazios nas fábricas, né? E quando os homens voltaram para casa, os que voltaram, muitos não voltaram, as mulheres não quiseram retornar ao lar, porque elas se acostumaram a ter a independência e o dinheiro delas. Então, inclusive, a gente tem aí a ascensão do movimento feminista, depois da Segunda Guerra, nos anos 60, principalmente, 50, começa o movimento, né? E ele é mais forte nos anos 60, nos Estados Unidos e na Europa. E quando a mulher começa a querer ter ela entende que trabalhar não é só para dividir as despesas, que tem a ver com toda a ideia do movimento feminista, mas também tem a ver com a ideia de você ter um projeto pessoal próprio, né? Você ter a tua própria vida, a tua própria... E aí até a própria questão do divórcio, que nos Estados Unidos já existia, e enfim, né? Diminuição do número de filhos, veio um monte de coisa junto aí, atrelado. Vinculou, né? É sempre um desafio, né? Ser mulher, desde os tempos das cavernas, já era um desafio. Mari, falando em desafio, a gente não pode esquecer que as mulheres, elas enfrentam uma resistência brutal, assim, em cargos de liderança, né? Eu queria saber como é que foi para você toda essa competência, toda essa carga, como é que foi empreender, ter essa ideia e se colocar como mulher nessa posição de CEO? Na medicina veterinária, se a gente for olhar há não muito tempo atrás, o nosso público ele era estritamente masculino, praticamente todo masculino. De uns 20 anos para cá, isso inverteu completamente. Hoje, se você for numa sala de aula e olhar, ela é praticamente 90% feminina. E o mercado, ele é masculino. Por mais que a professora até trouxe tudo isso, a mulher, ela ainda tem esse... O masculino olha para a mulher com esse olhar doméstico, Sim, né? E eu tenho um sócio, e esse sócio passou muito
por isso comigo, e eu até brinco nas nossas reuniões que eu não faço parte da direção da empresa, eu faço parte, eu sou a secretária dele, né? Que Sim. muitos olhavam para mim dessa forma. Então, é muito difícil em reuniões de negócio, é muito difícil se posicionar diante de um ambiente muito masculino. Em relação à liderança, eu já acho que é mais fácil, porque a mulher ela tem essa habilidade de saber lidar com as pessoas e a sensibilidade de entender o momento de cada um. Então, eu acho que quando a gente fala de liderança, é mais fácil, né? Existem vários formatos de liderança e eu acredito que as líderes têm aí essa vantagem por conta do contexto feminino. Mas lidar diretamente com o mercado e com o masculino em si é uma coisa que é muito difícil de lidar. Sim. E vai demorar ainda para a gente tirar esse tabu, né? Essa questão de que o lugar da mulher é sim aqui onde a gente quer e também no local executivo, mas não é fácil. É um Sim. caminho Imagino, longo Mari. e cheio de pedras que a gente precisa ir pulando. Imagino. Mas é difícil. Professora Fábio, você podia falar um pouco mais sobre esse desafio dos cargos de liderança para as mulheres? Então, a hora que você estava falando, Mari, eu me lembrei de um vídeo que eu vi que foi feito com crianças, uma professora, né? E ela pediu para as crianças, ela foi falando funções as mais diversas, bombeiro, piloto de avião, as tradicionalmente masculinas, e médico, cirurgião, né? E a maioria das crianças desenhou um homem. E aí ela trouxe profissionais mulheres com as roupas. Daí eles falaram, elas estão fantasiadas, né? Sim. As próprias crianças pararam, e daí era para fazer essa conversa sobre isso, que as mulheres hoje ocupam cargos nos mais diversos nichos que não ocupavam antes. Elas são engenheiras, elas estão pilotando avião, elas são líderes e tudo mais. Mas olhem como é, né? O construto ainda social, né, de crianças achando que homens ocupam cargos, algumas profissões, exercem algumas profissões. Então, assim, a mulher ainda é vista, ainda tem um preconceito assim, ó. Ela é solteirona. Hoje não se fala mais essa palavra solteirona, mas assim. Mas ainda fala. Ficou pra titia. É uma frustrada. Não, mas ela é uma frustrada que não se resolveu no amor, então ela tem que, né? É falta disso, daquilo, né? Ou culpam, né, ou ela é por colocar, masculina, ela é masculinizada. Porque agora tá na moda falar muita energia masculina, né? Eles falam, né? Tá buscando as mulheres estão com muita energia masculina. Muita energia masculina. O que, por um lado, Mari, vou fazer um parênteses aqui, não é legal, o que eu acho assim, a mulher num cargo de liderança, ela não tem que ser igual ao homem. Não. Esse é o brilho, na verdade. Esse é o brilho. Esse é o brilho. Então, assim, o que acontece é que algumas mulheres, elas acabam querendo agir como homens. E acaba sendo um equívoco, porque é justamente a diferença, o fato de a gente ter mais empatia, da gente conseguir fazer uma escuta mais ativa em cargos de liderança, e não assediar moralmente, porque você consegue se colocar no lugar do outro, é uma liderança mais humanizada, é isso que faz a diferença. Inclusive, a mulher em cargos políticos, ela geralmente é ótima, né? Muitas mulheres são muito boas em cargos públicos, porque elas têm justamente um olhar do cuidar feminino. Então, mas assim, depende muito da empresa e do segmento, essa questão. Eu já trabalhei em empresas de vários segmentos. Por exemplo, eu já trabalhei numa empresa de tecnologia em que mulheres no poder era tranquilo, assim, né? Tipo, eu até contratei uma pessoa que era da minha rede e ela era para uma função comercial, mas aí ela foi ganhando espaço e hoje ela tem um poder dentro da holding, assim, que nem que os outros homens, porque ela é muito competente. E é uma empresa jovem, moderna, com pessoas jovens. Aberta, né? Aberta. Mas eu já trabalhei, por exemplo, numa metalúrgica. Bem fechada. É um ambiente bem... A engenharia também acaba trazendo isso. Engenharia civil, né? Também Sim. acaba Exatamente. Isso. Então, lá era assim, né, o gestor era um homem e as mulheres até tinham uma mulher no financeiro, era uma gestora.
Mas na fábrica eram todos homens, né? Os gestores de fábrica, dos engenheiros, eram todos homens. Porque também é um segmento bastante machista, né? Sim, Eu sim. trabalhei no estaleiro também, que produzia Nossa. navio. E também, tipo assim, as mulheres não... Super fechado. as mulheres não ocupavam muito cargo de gestão, né? Assim, no escritório até sim, mas nessas áreas de operação, de engenharia, ainda tem essa coisa de que é o homem, né, que vai fazer a gestão. Na medicina veterinária, isso a gente vê no campo. Isso. Sim. Quando a gente vai para o campo, é muito difícil você ver uma mulher assumindo a medicina De grandes, né? em bovinos, alguma equinos, coisa assim. Mas está mudando muito. As mulheres estão indo muito para equinos hoje. Sim. Então, se você for para uma fazenda onde tem ali o cuidado com os equinos, muito provavelmente você só vai encontrar mulheres. Os bovinos ainda têm essa questão dos homens, né? O manejo, ser mais bruto, rústico. Sim, ter mais força. Isso. Mas acaba tendo... E a relação da indústria também está começando a se tornar mais feminina. Eu acho que essa visão nova, né? Está começando a perder essa questão do homem exclusivo ali, né? Eu acho que é processual. Eu acho que teve um salto muito grande nos últimos 20 anos, talvez. Acho que teve um salto, as mulheres estão ocupando mais espaços. Eu não posso te dizer, hoje nas empresas, eu acho que vai variar de cenário para cenário. Eu acho que vai ter cenários mais abertos. À medida que a mulher vai provando que ela é capaz, que ela pode fazer e faz bem, eu acredito que as pessoas também vão respeitando. A não ser pessoas muito conservadoras ou muito machistas. Mas eu acredito que é um processo que a mulher está conquistando E novos acho que tem que espaços. atrelar, infelizmente, um pouco com a política também, né? Quem está no poder ali... Por exemplo, a gente está com o governo norte-americano agora extremamente fechado para todas as minorias. Então, ali, a gente pegar, por exemplo, o exemplo dos Estados Unidos, que não elegeu uma mulher muito competente, com uma visão muito mais ampla, com uma política pública muito mais inclusiva e, né, elegeu novamente. Então, assim, é um retrato da sociedade e da política também, né? Ali no caso dos Estados Unidos, eu não acho que tem a ver com o fato dela ser mulher. Eu acho que é porque o americano médio é conservador. Eu acho que... Que puxa um pouco, eu acho. Que ele não teria ganhado um homem democrata também. Mas, sim, a política acaba tendo impacto, mas é mais a política mesmo da organização, a cabeça do CEO... E você fez uma fala, professora, muito importante ali, de que a mulher não se masculinizar nesse papel, né? De ela manter, ter a essência feminina até nos cargos de liderança. Mas você não acha que, às vezes, para a mulher, as portas são um pouco mais fechadas, o caminho é um pouco mais difícil, que dela tem que ser um pouco mais firme? E isso acaba levando as pessoas a terem esses pensamentos que a mulher está passando, que é louca, que grita, que fala, que é mais firme, alguma coisa assim? É que tanta coisa ao mesmo tempo. Por exemplo, a mulher engravida, o homem não. Né? Então, a mulher menstrua, o homem não. A mulher tem TPM, o homem não. Então, tem algumas características biológicas nossas, se bem que eu estava lendo alguma coisa, que eu não vou lembrar o quê, de faltas, né? Alguém fez uma pesquisa de por que os homens faltam e por que as mulheres faltam. E que é um pouco de mito isso, que as mulheres faltam mais ao trabalho. Por problemas hormonais, Imaginei menstruais, que fosse. né? É um mito. Não faz muito sentido. É um mito, né? Que os homens, eles faltam por outros motivos, tipo, bater o carro, coisas desse tipo. Sim. E as mulheres faltam porque não tem que deixar o filho. Então, tem essa questão também. As mulheres têm filhos. Sim. Então, eu não sei se vocês já viram um desenho que eu acho ótimo, assim. É uma mulher e um homem correndo numa raia. E os dois têm lá para um cargo, assim. Eu vi. E o homem tá com espaço livre e a mulher, tipo assim... Tem uma corrida com barreiras, assim, né? Um monte de bugigangueira ela tem Sim. que carregar. Ela tem 3 filhos para carregar uma máquina de lavar roupa, para carregar uma vassoura, para carregar... E ela vai trocando, né? Vai pulando com o filho no braço, né? Sim. Então, é isso, né? O homem, por exemplo, um executivo que tem que viajar, ele simplesmente... avisa e vai. Vocês viram aquele caso das Olimpíadas, que um ex-marido de uma atleta
foi na justiça, porque ela viajou, foi para as Olimpíadas e deixou a criança com alguém, né? E ele entrou na justiça contra ela por abandono Nossa. de incapaz. Nossa, Quer dizer, vocês já viram alguma vez alguma mulher processar um ex-marido ou marido porque ele foi para as Olimpíadas ou para uma Copa? Não, pra nada, né? Nada que seja importante. Ele Até precisa... A mulher até ajuda ele a se destacar às vezes, né? Até porque o próprio advogado não iria aceitar. Não. Mas algo assim que me chama muito a atenção e que é um tema recorrente, até a gente vê atrizes de Hollywood como a Viola Davis, como a Meryl Streep, falando sobre a desigualdade salarial. Eu acho que isso é um ponto muito importante também, né? Da diferença entre a mulher no mercado de trabalho e do homem. O que vocês pensam sobre isso? Na VET Educa, a gente sempre tomou muito esse cuidado, né? Uma que nós na VET Educa somos praticamente todas mulheres e quando a gente abre o processo seletivo, é até feio falar isso, mas a gente dá uma atenção para as mulheres já por conta disso, para abrir caminho, para abrir porta e as oportunidades vêm ali. Mas isso é questão de valores, não acho feio, é o valor da empresa. Eu acho que feio que eu digo... Um novo olhar, um olhar, coitado assim. do menino, né? Que não tem a oportunidade. Não, Mas ele vai ter outras. Né? Para ele vai ser mais fácil. Mas a gente tem essa prioridade de trazer as mulheres e realmente esse cuidado em relação ao que ela traz de fora, para a gente também é muito importante. A família, a construção familiar, se tem um filho, se não tem. A gente toma muito cuidado com isso. Principalmente nos momentos de necessidade. A gente tem mães ali dentro e nas férias a gente faz um trabalho híbrido, a gente toma todo esse cuidado para que essa mãe consiga ter essa qualidade de vida com o filho também. Porque senão a gente vai perder a profissional. Né? Se for para escolher, ela sempre vai escolher o filho. Ela não pode diminuir ela como mulher e como profissional por causa do filho. Exatamente. Né? E a nossa intenção, como a VET Educa, é exatamente quebrar isso. Ela pode sim continuar sendo mãe, mas ela tem que entender que o lado profissional dela tem que valer também. Sim. E ele tem que vir em primeiro lugar, porque é ele que vai deixar ela ser o que ela quer ser, né? E ela só vai conseguir ser uma mãe boa, uma esposa, ou seja lá quem ela quiser ser depois, sendo uma boa profissional anterior a isso. E é muito legal ver você, escutar você falando dessa visão mais humanizada, né? Porque não deixa de ser uma humanização, né, professora? Ter esse olhar mais carinhoso, um viés de enxergar essa mulher como indivíduo, né? Não só como algo, né? Não é um número. Não é um número, exatamente. Não é um número. Então, acho isso muito importante, né, Tem professora algumas Fábio? empresas que elas já têm, na política da empresa, essa coisa da diversidade dos salários, de atualizar salários. E em relação ao salário, né? Me perdi nisso. A gente não faz diferença. E a intenção é que todo mundo receba igual, e não só em relação a salários, né? Mas em relação a tudo. Tudo. Um outro vídeo que eu vi na Noruega, eram crianças da Noruega, que são desde crianças, é muito trabalhado com eles essa questão, né, do gênero e tal. E aí eles deram, falando essa questão da diferença salarial, eu achei muito legal a pesquisa. Eles deram uma tarefa para um casalzinho, assim, de um menino e uma menina sempre, para fazerem uma tarefa, tipo, correr até lá e pegar alguma coisa, sei lá, uma coisa simples, uma sala. E aí depois eles deram um prêmio para as crianças, que era um pote com umas coisas, assim, com bala, não sei o quê. E sempre a menina recebia menos. E daí, assim, quando elas recebiam, elas faziam essa cara, e o menino também, tipo... Ele estranhou. Que estranho, né? Porque eles tinham feito a mesma tarefa. E daí alguns, que eram mais maduros, começaram a dividir e deixar igual. Depois eles falaram sobre isso. Daí, por que vocês acham que ela recebeu menos? É justo ela receber menos? Os próprios meninos diziam. Não é justo, ela fez o mesmo trabalho que eu, ela tem que receber a mesma coisa que eu. E aí ela perguntou em que momento que isso acaba, essa consciência de que se a pessoa faz a mesma função, em que momento, né? Se perde, né? Se perde, tem esse rompimento. Bom, também a gente estava na Noruega, os meninos Primeiro lá já mundo, têm. né? Mas eu penso que com qualquer criança, se você fizer, tipo, ela não vai achar estranho, que ela ainda não está contaminada por essa questão do social. Então, assim, em algumas profissões isso é mais gritante, essa questão de quanto ganha, né? Eu nunca enfrentei essa questão.
mas já trabalhei em empresa, eu nunca enfrentei. Eu acho que também tem muita questão da mulher negociar o seu salário e gritar um pouquinho por essa igualdade. Eu acho que gritar, quando eu digo, não é nesse sentido, mas você fazer valer os seus direitos. Sim. E saber quanto você merece ganhar, quando é possível negociar. Mas eu sei que existe, sim, empresas que têm essa prática abusiva, né? As atrizes estão sempre falando sobre isso. Sim, Né? nessa indústria, né, acredito que seja mais... Acaba tendo né? mais diferença, Mas né? eu acho que no meio corporativo isso acaba sendo um pouco mascarado. Porque aqui no Brasil a gente tem algumas regras, né, trabalhistas Sim. a serem seguidas. Então, eu acho que acaba dando um passar de pano. Isso, não é que a gente contigo. acaba recebendo diferente. A gente tem um cargo inferior. Né? Talvez a nossa capacidade seja até maior do que um gestor, por exemplo, mas a gente está ali num papel de auxiliar ou de assistente porque somos mulheres. Eu acho que tem essa diferença, talvez, em relação ao cargo e não a posição dessa pessoa na empresa. E não referente ao salário em si mesmo, né? Concordo. Eu acho que a Mari falou uma coisa que é real. As mulheres, elas vão até determinado ponto na maioria das empresas da carreira. Sim. O grande problema é que a gente tem poucas mulheres em liderança ainda no Brasil. Sim. Até os cargos militares, né? Agora faz pouco tempo que a gente está começando a ver as mulheres chegando nos maiores cargos militares, né? Ocupando isso. A ministra, né? Agora. Sim. Não, então, a gente está vendo um novo panorama, vislumbrando um futuro... mais promissor, né? Como que vocês enxergam isso? Eu enxergo em relação a essas mudanças que vai vir de nós mesmos. Eu não sei se vocês assistiram a série As Telefonistas. Eu confesso que até a metade só. É sensacional. É sensacional. Tem ali uns pontos bem... históricos, né? Sim. E mostra essa garra feminina em relação a se colocar na posição, né? É uma série que acontece em Milão e ela mostra esse posicionamento feminino pelos direitos das mulheres, que lá nem voto existia na época, depois acaba acontecendo. Então, infelizmente, todo passo que a gente precisa fazer é para trazer esse retorno para nós. Então, eu acho que está acontecendo, as mulheres estão se unindo cada vez mais, que é uma outra coisa que isso também não acontecia. Não, exatamente. Isso também por conta do olhar masculino. Isso o próprio homem fala, juntou um monte de mulher, vai dar briga. Né? O ambiente que tem muita mulher é sempre complicado. E aí isso já está quebrando, as mulheres estão quebrando, estão se unindo para esse movimento acontecer. Então, é passo de formiguinha mesmo, sim. Mas eu acho que quanto mais formiga tem, melhor. É o movimento. Sim. Né? Então, eu acho que eu não me importo dessa fala de passos de formiga, porque eu acho que... Devagar você vai ao longe, né, Mari? E está chegando. É isso aí. Tá chegando. Aproveitando que a Mari falou, a professora Fábio fez uma conversa aqui conosco, né, na Faculdade Inspirar, com as colaboradoras. Foi incrível. E foi sobre autoestima feminina, mas a gente puxou muito para o mercado de trabalho, muito da conversa, o posicionamento dessa mulher, né, professora Fábio? E a gente viu, depois disso, e posso te dizer, depois do nosso dia, assim, pessoas que não se falavam, mulheres do departamento que passavam, assim, não se comprometiam, não se cumprimentavam, não corrigindo aqui, não se cumprimentavam. E a partir daquele dia que a gente fez uma conversa tão próxima, uma roda de conversa, aproximou. Que legal, Mari. Sabe? Até pessoas... As mulheres não falarem mal umas das outras, as mulheres se apoiarem. Esse apoio, assim, olha, essa conversa foi fundamental aqui. Para mim, foi uma virada de chave. Ai, que legal. Então, assim, eu particularmente, posso falar de mim, né? Me aproximei mais de meninas, por exemplo, de outros setores que a gente acaba na correria do dia a dia, passando, não conversa, não sabe... A gente agora se cumprimenta, se abraça de manhã quando se encontra. Foi incrível. Então, queria que você falasse um pouco sobre como essas rodas de conversa, como isso pode ser importante no ambiente de trabalho, como para trazer essa mulher para essa posição de empoderamento no trabalho e para essa comunhão, união. Eu falei aquele dia, né? Assim, que a gente precisaria ter mais espaços de diálogo, porque a gente tem, por exemplo, a Mari está aqui, você está aqui, eu estou aqui.
assim, mulheres que têm informação, mulheres que são instruídas, entendem essas questões. Mas a gente tem muita mulher, por exemplo, né? Eu nunca pensei que eu ia ver um movimento desse tipo. Eu tenho até que tomar cuidado, porque de repente vai ter alunas aqui ou coisas assim, e quando eu falo sobre isso, não é no sentido de julgamento da mulher. Mas, por exemplo, eu fiquei chocada quando eu vi no Instagram uma mulher falando que ela era mulher troféu, por exemplo. Ah, eu vi também. Né? E tem um movimento nesse sentido. Então, assim, eu acho, não é um problema a mulher optar por ser dona de casa, ou ela ter um acordo com o marido, né, dela cuidar da família. Cada um tem o seu caminho. Não é nesse sentido de você julgar, né, nós que somos profissionais... A escolha dela, né? Julgarmos a escolha também não é legal. Se a gente ficar julgando a mulher que não quer ter uma carreira. Tem mulheres que abandonam a carreira e voltam. Optam, né, por isso. Por isso. Dá um tempo, né, para a família, cuidar dos filhos, depois volta. O que eu acho que é mais comum, né? A mulher sempre dá essa pausazinha na carreira para cuidar do lar e daí retornar depois. Eu acho que depende. Eu acho que depende do local ali. Eu acho que depende da mulher, eu acho que depende do relacionamento, eu acho que depende do momento da carreira da mulher, eu acho que tem muitos fatores. Depende. Enfim, então, nós, né, com melhor nível de escolaridade, a gente tem todo um rol de informações, mas a gente tem mulheres que são muito... Assim, eu fico vendo nas redes sociais, por exemplo. Tem uns vídeos que eu fico vendo que eu fico me coçando para não comentar. Mas aí é questão de ser invasiva. Sim, por exemplo, tem um videozinho que eu vejo de vez em quando, não sei nem porque aparecem essas coisas para mim. Por exemplo, vamos imaginar uma mulher simples, assim, ou falando assim: o meu marido me deixou dinheiro para eu comprar pão de queijo, mas olha o que eu fiz. Daí ela não fez pão de queijo, ela fez pão de queijo em casa e usou para ela comprar as coisas para ela. Aí eu fico pensando, eu vivo vendo esses dias, meu marido me deixou dinheiro. Gente, assim, eu não entendo, sinceramente, mulheres, né, que ficam reproduzindo essa ideia da dependência do homem. Isso é problemático, de certa maneira, né? É estranho para mim, né? Uma mulher que só se vê nessa posição de que o marido tem que deixar dinheiro para ela comprar pão na padaria, é meio estranho para mim, né? Mas a gente tem muitas mulheres que eu atendo na clínica, né? E eu atendi um período numa cidade menor. Assim, eu aprendi isso eu falo, né? Que foi bom para mim atender lá, porque eu venho de um mundo onde as mulheres trabalham, onde as mulheres têm carreira, onde as mulheres estudam, mas eu atendi lá muitas mulheres que não optaram, ou porque elas vinham de condição socioeconômica, né? Saiu da bolha, né? Casaram cedo e têm filhos, e isso é a vida delas, elas não sonham com carreira mesmo. Elas são donas de casa. E é isso, tá tudo certo. Elas não têm nenhum conflito. Sim. Então, acho que a gente precisa respeitar isso também. Essa escolha, né? Essa escolha também. Mas o fato de uma mulher ser dona de casa não significa também que ela tem que ouvir desaforo, que ela tem que ser desrespeitada, porque tem que ser um acordo do casal, quando existe um casal. Então, muitas mulheres ainda... Eu vejo muitas mulheres muito machistas ainda. Nesse vieram dessas criações, né? Muito machistas. Então, essas rodas de conversa, muito machistas de julgarem o corpo feminino, de julgarem a roupa da outra mulher. Sim. Né, de julgarem o cabelo, não só a aparência, o comportamento da outra mulher. Né? É um viés cultural muito grande, né? Tem até essas tirinhas, né, na internet que dizem, né, você vai ser julgado de qualquer forma. Se você ficar em casa cuidando da família, você vai ser julgado. Se você deixar o filho na escola ou com uma babá para ir trabalhar, você vai ser uma péssima mãe. Sim. Então, o lugar da mulher não existe um lugar ideal para ela, né? Eu não sei quem foi, eu vi, falando dos vídeos, né, da internet, uma atriz aqui do Brasil, brasileira, falando que a mulher não tem hobby. Ah, eu vi mesmo. Eu acho que foi no Saia Justa, não foi algo assim? Acho que foi. Eu vi. A mulher não tem um hobby. Por quê? Porque ela faz tanta coisa ao mesmo tempo que ela não tem tempo para ter um hobby. E se ela tiver,
ela vai se julgar pelo fato de estar Se tendo. culpar, né? Vai se colocar num lugar de culpa tão grande, porque eu poderia estar brincando com meu filho no parque e não, tô aqui pintando uma tela. Sim. Né? Então, ela não pode ter um hobby, ela não pode ter um gosto paralelo ao da família. Né? E pensando nesse contexto histórico também, a dona de casa, ela não é só dona de casa. Não. Ela é provedora também. Exatamente. Muitas vendem, né, alguma coisinha. Exato. Eu tenho a minha Pão pra sogra como fora, exemplo. né? Ela é dona de casa, foi dona de casa a vida toda, mas ela é artesã. Sim. Sim, faz Então, uma costura, faz um sempre, bombom, né? Sempre foi. Antigamente, ali na década de 40, 50, até um pouco antes, era comum as lavadeiras, Sim. Sim, né? sim. As mulheres que acabam cuidando dos filhos para as outras poderem trabalhar. Então, a dona de casa, ela não é só dona de casa, ela é provedora também. E aí vem o olhar masculino em cima disso, do marido que chega em casa, ela tá cansada porque E ela fala também que não trabalhou. faz nada, né? Não fez nada? Cadê minha janta? Que não tá na Aham, mesa. Né? exato. Então, tem todo esse contexto. A gente acha que não existe mais isso, mas ainda tem. Tem né? bastante, tem Ainda bastante. tem. Existe, e ela aceita isso, por quê? Porque veio o ensino da mãe. A mãe passou por isso, que a avó passou por isso, que as tias passam E por vem isso. muito do local do marido ter sido criado por essa mãe também, né? Porque você, às vezes, pode ter um homem que quebra esse padrão. Que fala, não, eu vou fazer, não, eu faço, fica, descansa, você está cansada. Então, vai muito da criação, tanto desse homem quanto dessa mulher, né? Que daí eles E vão não se encontrar. é difícil de encontrar, hoje em dia, os homens que quebram padrão. Tem ali a família estruturalmente machista, né? Sim. Que é o mais comum, mas acaba Que daí aquela mulher quebrando. cria aquele homem para ser servido sempre, né? E normalmente é quando tem os conflitos entre sogras e noras, né? Porque como que meu filho vai lavar uma louça? Eu não criei o meu filho para lavar uma louça, né? Então, É um absurdo. Sabe que eu morei fora do Brasil, né? E aí eu tinha 2 amigas que eram casadas com italianos. E aí uma delas, né? Ela era descendente também de italianos, tinha cidadania italiana. Não era na Itália, a gente não estava na Itália, mas ela tinha morado na Itália, conheceu o marido dela e eles migraram para outro país. E aí ela disse que a sogra dela falava um monte para ela. E o marido, por exemplo, no começo não guardava as coisas, né, dele, tipo as roupas. Daí ela falava para ele e falava para a sogra, assim, você acha que a tua cueca e a tua meia, elas flutuam Vão até a tua magicamente. gaveta, né? Elas flutuam, que a tua mãe, ela colocava. ela brota. Ela, né, ela não flutuou. Só que eu não tenho tempo para isso. Né? Ela era nutricionista, trabalhava igual uma maluca, assim. Então, ela falou, então, você vai guardar a sua roupa. E era bastante conflituoso, porque a mama italiana, você é descendente, né? Lembro da minha avó muito bem. A mama italiana... a minha outra colega, eu tinha um consultório junto com outra psicóloga casada com um italiano também. Ela reclamava demais. Quando a sogra vinha, ela surtava já. Porque tinha essa coisa do homem ser servido, né? E hoje por acaso, eu até vi lá um comentário assim, se você tem um marido ou um homem que ajuda em casa, agradeça a mãe dele. Nem sempre. Não. E ajuda, vírgula, né? Se ele mora na mesma casa, ele faz a parte dele. Mas, Eu assim, tenho um problema muito sério com isso. Meu marido me ajuda, meu namorado me ajuda. mas é difícil o pai do meu filho desconstruir. ajuda. Não ajuda. é difícil. Ele É compartilha. difícil. Exatamente. Mas é difícil. Mas, assim, muitos homens, eles aprendem depois na vida, eles aprendem depois, porque a mãe não ensinou. Eu achei engraçado, porque a minha médica endócrina era casada com o meu primo, né? E aí ela falou assim, que a minha tia educou muito bem ele, porque ele ajuda. Ela é médico, trabalha muito e ele ajuda muito com as crianças. Eles têm 2 filhos pequenos. Eu pensei, a minha tia, ela não é machista, mas assim, ela trabalhava tanto e eles tinham uma empregada, então ele não fazia. Eu convivi com ele não fazia as coisas. Sim. Ele faz hoje porque ele amadureceu. Eu não falei nada, mas não foi a minha tia, mérito dela. Sim. Ela não ensinou ele a fazer. Mas ele Até porque ela não é boa dona de casa. Ele teve algum exemplo Mas ali, ele né? teve o exemplo da mãe que trabalhava fora. Então, Isso, por a mãe exato. trabalhar fora e ele ter uma esposa ou a mãe dos filhos dele trabalhar fora, para ele isso é muito familiar. Sim, sim. Exato, Né? mas E aí, daí ele- vem a necessidade da rede de apoio, que é o que ele tinha Eu como vi. filho, né? Eu vim de uma família onde as mulheres são muito fortes, assim, elas são muito fortes. Eu tive uma avó que trabalhava fora naquela época, assim, ela fez faculdade de matemática.
Então, assim, ela viajava para Guarapuava para fazer faculdade de matemática. E voltou, dava aula manhã, tarde e noite. A minha mãe sempre teve esse exemplo, assim, ela nunca teve a minha avó muito dentro de casa, mas ela sempre teve esse exemplo da mulher multitarefa. Então, ela dá conta dos filhos, dá conta da casa, dá conta do marido, dá conta de trabalhar, dá conta de educar outras crianças na parte de educacional mesmo, né? E a minha mãe reproduziu isso exatamente. Minha mãe é uma mulher extremamente forte, professora, também dava aula manhã, tarde e noite. E ela sempre deu conta de tudo, assim, abraçando o mundo com as pernas. E eu acabei sempre levando aquela frase, nunca dependa de homem para nada. Minha mãe sempre falou isso para mim. Então, assim, eu sempre tive muito isso do trabalhar, eu preciso eu me prover e não contar com a presença de outra pessoa, nem para me ajudar, nem para nada. Então, assim, eu segui uma linha diferente da maioria das minhas amigas, que era encontre um marido, senão, sabe? Não, apesar de que, obviamente, né, tem essa cobrança do solteiro, encontre um marido, tenha filhos. Mas da parte profissional, os meus exemplos foram extremamente fortes. Então, eu não tenho essa minha avó, dependência. Essa questão de vó que você diz, né? Eu também venho de uma família do lado da minha mãe muito matriarcal, dos dois lados. Mas a minha avó era mais sensacional ainda, ela teria mais de 100 anos e ela dizia assim, marido não é emprego. E não é mesmo? Não. É uma frase dela, assim, tipo, tem uma profissão de vocês porque marido não é emprego. É muito bom, né? Mas essa questão de tomar conta de tudo e lidar com tudo tem um problema ali. É muito sensível, né, Mari? É, porque o burnout tá aí. É. Né? E acho que só quem teve um sabe o que Sei. é. E não é fácil. Não. E as nossas tias, as nossas mães, as avós tiveram. E não tinha um diagnóstico, não tinha um tratamento, né? Isso. A minha avó teve o quê? 10 filhos? É. Então, imagina, contando os abortos... Né? Tinha bastante, Mas né? isso que você falou, eu acho que é legal resgatar essa questão do hobby, por exemplo, porque, sim, é bastante importante falar sobre isso, o tempo que a mulher tem para ela. Então, assim, tem um outro desenho, assim, uma chargezinha, que a mulher, assim, toda escangalhada no médico, o médico falando assim... Primeiro aparece ela, né? Ela correndo levar o filho pra escola, ela pra lá, ela pra cá. Daí ela, assim, escangalhada, daí o médico. O problema é que falta na tua vida é exercício físico. Você tem que colocar exercício físico na tua rotina. Ela olha pra ele assim, tipo, sério isso? Quando? Que horas? Com qual energia? E eu tenho um filho só e eu vejo por mim. Agora ele tem 18 anos, agora eu faço coisas pra mim. Assim, né? Agora eu cheguei numa fase que eu tenho tempo. Mas, assim, muitas vezes eu pensava, mas eu vou para academia? Eu fiquei o dia todo trabalhando. Como assim eu vou para academia? Eu vou fazer pilates, eu vou fazer caminhada, eu vou fazer massagem, sei lá. Eu vou fazer instrumento musical, eu vou fazer... Unha, né? O básico, assim, vamos dizer, né? Unha, cabelo. Isso eu até fazia, mas aí meu marido ficava com ele, uma horinha, tudo bem, né? Mas, assim, eu não ficava pegando muitas coisas, porque eu já trabalhava muito. Eu pensava... Poxa, né? Eu já trabalho tanto. Aí o tempo que eu teria para ficar com ele, então é melhor não ter filho. E eu abria muito mão de coisas para mim, para ter tempo, para aquele pouco tempo ficar com ele. O homem, não posso reclamar do meu marido, porque ele tem essa também coisa de ficar com o filho e com a família, mas muitos homens não. Se eles têm o futebol, se eles têm as coisas deles... Eles não abrem mão. Eles não abrem mão, né? Então, o homem não tem essa mesma responsabilização. Eu até vou aproveitar o gancho maravilhoso que você me deu, estava aqui na nossa pauta, no nosso roteiro, sobre como fica a saúde mental dessas mulheres, professora Fábio, de dar conta de tudo, né, Mari? Porque, às vezes, tem que cuidar da sogra que está morando junto, que está doente, tem que cuidar do filho. Às vezes, a criança pode vir até uma neurodivergência. Hoje em dia, a realidade da mulher ainda é abraçar o mundo com as pernas. E no trabalho, ela tem que ainda se destacar, se desempenhar mais, se esforçar mais, o dobro. Como que fica a saúde mental dessa mulher? A gente sabe, né? Muita depressão, muito burnout... colapsa, né? Começa a ter pressão alta. Também eu acho que a gente tem que aprender a relaxar um pouco. Querem ver? Hoje de manhã, foi hoje ou ontem, eu fui pegar as toalhas. O meu marido recolheu e guardou. Querido, só que tava... Pensa numa coisa do jeito dele. Jeitinho dele. Sério isso? Falei, sério isso? Na próxima encarnação eu quero nascer homem. Falei, meu filho, meu irmão ficou assim, tipo assim, como assim? Por que ela tá tão brava? Ela só foi pegar uma toalha, por que ela tá tão brava?
E aí eu fiquei pensando nisso, eu arrumei, daí eu pacientemente, acho que foi hoje de manhã, eu dobrei tudo e refiz ali as toalhas, né? Então tem uma questão, eu falo para uma amiga minha, ela diz que não, que é social. Eu digo assim, acho que os homens, eles faltam alguma coisa no cérebro deles, Eu acho que falta que a também. gente vê coisas que eles não veem. É. Tipo, a gente vê o pozinho, a gente vê a bagunça. Tipo, ele simplesmente pôs as toalhas ali. Pra mim, aquilo é um horror, né? Que pra ele, tipo, ele guardou as toalhas, tudo certo, né? Então, assim, eu acho também que nós... Não sei se é social, eu não sei se é cerebral. Eu tenho o que eu acho, eu tenho comigo também um pouco cerebral. Né? Eu acho que tem coisas da organização, do detalhe, a gente é muito visual. Até mesmo o risco. Tem até uma brincadeira, um meme que fala que os homens morrem mais cedo por Sim. conta do... Não vê o risco Sim. das coisas que estão acontecendo, homem, né? é verdade. É, Não mas é? vocês sabem, tem várias pesquisas, né? Eu sou casada, sou feliz e tal, mas essa questão da solteirice, você sabia que o envelhecimento e a saúde das mulheres solteiras é bem melhor que a das mulheres casadas? Nossa, vou viver pra sempre. Brincadeira. Tanto tem uma pesquisa que... Mas é que é a menor preocupação, né? Sim. Porque E eu tem não tenho aquele outro lado pra me preocupar, por Tem exemplo, algumas digo por mim. pesquisas recentes que falam dos casamentos abertos ou os casamentos que as pessoas não moram na mesma casa. Sim. Que em alguns países isso está ficando comum, né? Os casais compram apartamentos vizinhos, mas não moram juntos. Cada um tem a sua rotina, cada um guarda suas toalhas e aí a É, e pessoa... cada casa de cada um fica do jeito que quiser, né? Exatamente. Mas Você- não pode ter que cuidar para não se meter na casa do outro, Esse é o né? problema da mulher, né? Da mulher, que a mulher Não se mete. Esse é um centralizadora. relacionamento já bem mais avançado, né? A gente tem até que trabalhar isso. Mas sabia que eu atendi Talvez uma funcione. criança que o casal é assim, eles eram casados tradicionalmente, têm 2 filhas, eles se separaram, daí eles voltaram, mas decidiram manter as casas separadas aqui em Curitiba. Acordo, né? É o que a gente conversa, Não é o nada acordo tão- do casal, tão Não é né? aberto. nada, não pense que Você, é tão você difícil. falou ali das toalhas, me veio na minha cabeça uma lembrança. Eu tive um chefe, a gente trabalhava num café e a gente vivia procurando coisas ali para agilizar. E quando ele não conseguia achar alguma coisa, ele falava assim: olhe com olhos de mulher. E eu sempre lembro disso, assim, para encontrar coisas que eles não encontram, para achar coisas, para arrumar coisas, olhe com olhos de mulher. Acho que foi algo que a família dele ensinou para ele, alguma coisa assim que ele comentava. E sempre que ele brincava com isso, ele já achava. Tinha que ter um homem aqui pra gente conversar sobre isso. Por exemplo, querem ver uma coisa? A pia, quando acaba de lavar a louça. Gente, eu sou casada há mais de 20 anos, eu tenho um filho também. Eles lavam a louça, mas, gente, eles não sabem que não é só lavar a louça, que tem, eu já falei Seca a pia. 400 vezes que a gente lava a louça, a gente seca a pia, a gente joga a sujeirinha, lixinho. o lixinho, que a gente limpa tudo, que a gente limpa o fogão também. Isso não existe, né? Não. Eu desisti, mas eu já ouvi que várias casas é assim, eles lavam a louça, fim. Mas para mim, lavar louça é limpar o azulejo. Posso falar por mim, assim, eu sou uma mulher que eu odeio tarefa doméstica. Eu também odeio. Eu Sou uma odeio péssima com dona de todo. casa. Eu sou péssima dona de casa. Eu tenho a minha colaboradora lá, minha amiga, que faz tudo pra mim no meu apartamento. Eu falo que é o dinheiro mais bem gasto do meu salário que eu trabalho pra manter ela lá, porque assim, eu só gosto de cozinhar. Esse é o meu prazer, como prazer mais feminino, com muitas aspas, que é cozinhar, que é servir. Agora, eu não tenho a alegria que, por exemplo, a minha mãe sente de ter a casa super organizada, super arrumada. Eu Então, tenho eu acho que alegria. às vezes eu me sinto culpada por ser mulher e não gostar disso, sabe? Eu tenho o gosto de uma casa... Eu fico muito feliz com uma casa extremamente organizada. Mas se não for eu. Mas que não precise ser eu que organize ela. Sim, eu Porque tenho a essa mesma questão sensação. das toalhas. A gente, com o tempo, né? Você vai fechando os olhos. Principalmente quando tem criança em casa. Sim, Você sim. vai fechando o olho, deixa e vai. Só que depois corre o risco de você fechar o olho demais. Que é o que está acontecendo comigo nesse momento. Então eu olho, fecho o olho e deixo. E aquilo vai ficando, entendeu? E vai ficando. Aí você só vai intervir aquilo quando já passou do ponto. Então, cara, você poder chegar na tua casa e tá tudo organizado, eu acho que Não, é é um uma sonho. satisfação, É um sim. sonho É que de assim, qualquer hoje a pessoa. gente tem uma realidade que o serviço doméstico está ficando
Tá caro pagar Tá pessoas. caro. Né? Tá Ainda caro. bem, por conta da própria valorização valorização. das meninas, Então, né? muitas pessoas já não, da classe média não tem mais alguém para fazer. Então, assim, tem que ter participação, não é só do homem, dos filhos também. De todo Sim. mundo. Senão a mulher realmente, assim, ela vai ter dupla, tripla jornada. Porque ela vai chegar... Vamos pensar na maioria da população, né? Que não tem dinheiro para pagar uma pessoa para fazer o serviço e que ela tem que chegar em casa. Ela não tem dinheiro para pegar lanche, comida fora. Ela vai ter que Tem que chegar, chegar, fazer tudo. fazer. Tem hoje, a gente já tem uma divisão bem melhor e muitos homens também cozinham e fazem, cuidam das crianças. Na minha casa é só o meu pai que cozinha. Aí, Pois que é. legal. Uhum. Né? Já tem uma super divisão. Mas a gente tem muitos lares ainda, muitos no Brasil, que é um país machista, estruturalmente machista, em que a mulher tem que ajudar, ela precisa ajudar financeiramente. Né? O homem sozinho não dá mais conta de prover e ainda ela fica sozinha com a carga. E aí tem essa questão social que você falou, né? Que você tem culpa, porque... E assim, ainda é culturalmente imposto, olha, você tem culpa porque é culturalmente imposto que é a mulher que tem que cuidar, que é a mulher que tem que organizar. Então, muitas mulheres acabam, para ter uma casa super arrumada, colapsando. Não é só a casa. Assim, quem que leva a criança no fonoaudiólogo, no psicólogo? Se tem uma criança com algum transtorno, né? Tem que levar num terapeuta, não sei das quantas. Exato. É assim, o homem... Tem homens que sim, que fazem, hoje já está mudando isso. Mas, assim, maciçamente... Na hora do vamos ver mesmo, né? Por exemplo, ficar acordado à noite quando a criança está doente. Geralmente. Geralmente. É a Lá mulher. em casa é o meu marido. Olha só. Mas é bem difícil. Mas isso é uma parceria, né, Mari? Não, Isso não é não. É uma obrigação mesmo. Porque foi uma construção ali. Que idade que eles têm, as crianças? Eu tenho uma só de 8. E o João, ele sempre me acompanhou desde muito do começo. Ele me ajudava muito em relação às noites, quando ela acordava, chorava. Eu só fazia o trabalho de amamentar. Sim. Ele já ficava com todo o resto, de fazer arrotar e aquela coisa toda. E eu durmo com tapa-ouvido. Então, eu não escuto nada. Uhum. Então, sei lá, ela chama à noite, ela nem me chama mais. Ah, ela chama o Ela pai. já chama o pai, Ela- porque ela sabe que a mãe não vai ouvir. Então, ela chama o pai. Então, quando acontece alguma coisa, é o pai que fica. Mas legal. é raro. Mas foi, isso. acho que uma construção do Foi casal, uma né? construção. É. a E base. homens também mais jovens, né? Tem tudo Isso. isso. E ele faz questão, fez questão, quando ela era bebê, de estar com ela na madrugada, de fazer parte disso. Sim. Mesmo estando trabalhando na época, ele fez questão e isso acabou virando o momento deles, né? Então... É como eu falei, assim, quando é um casal, a questão da escolaridade é bastante importante Sim. em relação a isso. Homens mais instruídos, eles tendem a dividir mais a tarefa, ajudar mais na criação dos filhos. E a minha mãe até teve um dia que a gente estava no aniversário de uma filha de uma prima minha, e dela ficou observando os casais que estavam ali da mesma geração, né? Cuidando das crianças, os homens cuidando. Ela falou, nossa, né? Que mudança para minha geração. Hoje ela tem 75. Porque na minha geração, numa situação dessa, só as mulheres estariam cuidando, né? Agora Sim. ela viu os pais dando comida, os pais correndo Dando banho. atrás, né? Era numa festinha, assim. Mas os pais estavam atendendo para as crianças não se machucarem, né? Então, assim, hoje a gente tem uma mudança. Sim. Mas eu vejo que são em bolhas ainda. E a visão social, até que a professora estava falando, desculpa, Mari, te Não, interromper. que é isso. Em relação ao cuidado da casa. Sim. Ou o cuidado com a criança. Quando isso falha, o olhar do terceiro é quem? A mulher é relaxada. É. Não é porque o casal Falhou junto. Não. Nossa, mas que casa bagunçada, que mulher Ou se é Que relaxada. mulher que não Criança. arruma. Né? Se a criança está doente porque não... Porque se foi alimentou. pra escola, É talvez, É a né? mãe, né? É. Então ainda a gente tem isso. Eu tava ontem, a gente saiu comemorar a formatura do meu irmão e a gente foi num restaurante num bairro muito nobre aqui de Curitiba ontem. E nesse restaurante ele passou por reforma agora há pouco tempo, assim. E eu entrei no banheiro feminino e o banheiro feminino tinha aquele símbolo que era um fraldário junto. E no masculino não tinha.
E eu fiquei aquilo na minha cabeça, falar assim, como ainda é na sociedade a obrigação de cuidar da criança da mulher, né? Porque até num restaurante, para você trocar a fralda do seu filho, É a mãe que troca. a mulher que tem que levar, porque só tem o trocador no banheiro feminino. Sim. Porque no que o meu pai saiu, eu perguntei pro meu pai, falei, pai, tinha um trocador de fralda no banheiro masculino? O meu pai falou, não tinha, filha, por quê? Eu falei, porque no feminino tem. Acho que na hora não fez sentido para ele, mas para mim eu já fiquei com isso na cabeça. Mari, aí, assim, a gente teria que ficar 3 horas aqui. É uma construção. Porque tem toda a questão, não é só social. Assim, a mulher é que gesta, né? A mulher é que pare, a mulher é que amamenta, né? Então, assim, tem coisas que são biológicas mesmo, né? Então, tipo, seria muito estranho para os outros homens ainda, talvez por uma questão social, um pai trocando uma criança, um bebê ali Dentro no do banheiro masculino, Sim. né? Então, não sei, pode ser que algum dia isso mude também. Mas está né? mudando. Até porque casal não é só homem e mulher, né? Então isso que ficou Isso. na minha cabeça também. Por exemplo, não, um casal não saindo muito do nosso assunto, mas... casal homoafetivo, por É. exemplo. Mas isso está mudando nos shoppings mesmo, se você parar para pensar. É fora. Sim. Você entra, tem Banheiro o família, feminino, né? o masculino e o família. O família, ele tem ali as cabines para uso para os Isso. adultos, Sim. mas ele é exclusivo para uso das crianças. Das crianças, é. Né? Mas está mudando, até por conta do formato familiar também, né? A Exato. professora Sim. falou dos casais homoafetivos, mas também tem a relação da guarda compartilhada. Sim, Né? Tem crianças que ficam uma semana com a mãe, uma Com semana o com o pai. exato. Então, eu acho que pode ter sido até uma falha do próprio restaurante, Sim. sabe? A maioria ainda assim, mas alguns já estão colocando fora. Sim. Faz Um extra, né? Porque no- eu estava acostumada, como a Mari comentou, a ir nos shoppings e já ver isso, né? E ali me trouxe muito isso de volta. Eu falei, de novo? Estranho. Foi um lugar que acho que por eu estar envolvida com esse tema tanto, eu tô começando a ter um olhar mais diferente, mas talvez. se você fosse mãe... Você ainda não sou mãe. Então também tem essa questão, né? Porque, tipo assim, eu mesma... Preferia numa situação dessa, levar meu filhinho... Mas meu marido trocava a fralda dele Sim, em várias situações. Mas, assim, numa situação desse tipo, eu levaria, né? Porque também tem coisas, inegavelmente, biológicas do cuidado que a mãe tem com o bebê, que vai ser diferente do pai. Sim. Claro, a gente vai ter exceções, como tudo, Uhum. né? Mas o bebê, ele é mais ligado à mãe. Ele é mais... Num período só. Num período, né? Num período ele é mais ligado. O primeiro início ali, ele é mais ligado à mãe. E depende muito da mãe também, depende muito do pai, né? Depende muito do vínculo. E vocês falaram também muito da dificuldade que a mulher tem do hobby, de tirar folga, né? Eu vim de uma vida profissional de hospitalar, né? Intensivista, de UTI. Então, eu fazia muitos e muitos plantões. E até eu não tendo marido, não tendo filho, quando eu folgava, eu me sentia culpada de estar tirando folga Para poder descansar. para descansar ali ou para fazer alguma coisa por mim, um cabelo, uma unha, e isso ficava me trazendo essa culpa de eu podia estar lá ainda ajudando as pessoas, eu podia estar trabalhando, eu não conseguia desligar, eu ia fazer outra coisa, e a mulher tem muito isso de não conseguir desligar, né? Sim. Então, aí, você me perguntou das doenças, né? Por sobrecarga as mulheres têm. Não tem como. É difícil conciliar tudo, né? Uhum. O peso é muito grande. E aí, grande. a gente entra em questões também que a gente até falou aquele dia. As redes sociais, as cobranças, a expectativa, um monte de coisa, né? Mas acho que o cenário está mais promissor, né? Tá. Vocês enxergam isso também? Muito. As mulheres estão tomando a frente, por mais que existe a necessidade do cuidado ainda da parte materna, né, que é o que a gente falou muito aqui em relação a isso, eu acredito que sim. O mercado abriu isso e acredito que as empresas que não começarem a mudar a cultura, que não começarem a se adequar a esse ambiente, só tem a perder. Sim. Porque as mulheres, agora elas estão batendo a mão no peito, falando, não, eu tenho essa capacidade, eu tenho essa possibilidade e eu quero esse lugar. Não está aceitando qualquer coisa mais, né? Isso. Então, está virando quase que uma exigência das mulheres diante do mercado.
Professora Fábio, você quer falar mais alguma coisa sobre esse tema para a gente ir encerrando? Eu acho que reforçar essa ideia de que é preciso, não é só no mês da mulher, na semana da mulher que a gente tem que falar sobre Sim. isso. A gente tem que falar, e não é assim, eu sempre reforço, não é falar mal de homem, não é ódio de homem, eles são parceiros, né? A gente tem que trabalhar junto com eles. Eles também têm as dificuldades deles, que são outras, mas eles também têm questões, né? Mas a gente precisa falar, porque ainda tem muitas mulheres que maltratam outras mulheres. Sim. Tem muitas mulheres que ainda se sentem inferiorizadas só pelo fato de ser mulher. Tem muitas mulheres que querem ser perfeitas e acham que se elas não são, elas têm culpa. Se elas não têm o corpo perfeito, a casa perfeita, o trabalho perfeito. E a gente se comparam muito, né? Então, com outras mulheres. Rede social, Então, assim, né? as menininhas vão se comparar com as bonitinhas, as mulheres mais velhas que estão com carreira vão se comparar com quem tem carreira. Então, tem uma coisa muito forte hoje com as redes sociais, essa coisa de comparação. Então, é uma coisa que eu sempre falo, seja o seu próprio parâmetro. Né? Não é o outro que te dá, o outro é o outro. Tem o seu próprio caminho e você seja o desafio. Coloque desafios para você. Seu caminho, os seus desafios são seus. E se for exemplo para alguém, que bom, né? Exatamente. Então é isso, pessoal. Queria primeiro agradecer vocês duas pela participação. Mais uma vez, professora Fábio. Eu, cada dia que passa, fico mais apaixonada por você e por tudo que você tem para me ensinar. Agradeço de coração você estar aqui conosco mais uma vez. Mari, obrigada. Já gostava muito de você, agora aumentei assim, minha admiração por você. E é isso, pessoal. Então, a gente está chegando ao fim de mais um episódio aqui do nosso bate-papo do Hangar VIP. E agora a gente está sabendo que a gente está estendendo esse bate-papo não só dentro do Hangar, mas também para outras frentes da Faculdade Inspirar, o que me deixa muito feliz de poder levar adiante mais conversas, bate-papos super interessantes para vocês. Que esse tema lhe engaje, lhe traga mais esclarecimento, que isso vire um tema de debate dentro da sua casa, da sua família e no seu trabalho, e que a gente tenha contribuído um pouquinho mais para desenvolver essa sociedade e empoderar essas mulheres no mercado de trabalho. Agradeço vocês que assistiram mais esse episódio. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.